Em algum momento da vida, muita gente passa por uma experiência que não esperava. Aquilo que antes encantava, as atividades que enchiam o peito de alegria e entusiasmo, de repente perdem o gosto. A música não comove mais, a comida não tem o mesmo sabor, a companhia dos amigos parece vazia. Até mesmo os hobbies que antes eram paixões, ler, caminhar na natureza, criar, viram rotina sem graça, sem aquele brilho que fazia tudo valer a pena. E aí vem o medo. A pessoa acha que algo deu muito errado. Imagina que está deprimida, que há um desequilíbrio químico no cérebro, ou que simplesmente se tornou cínica, desgastada pela vida, incapaz de sentir prazer. E se pergunta com desespero: o que aconteceu comigo? Por que não consigo mais sentir nada? Mas e se essa perda de alegria, essa sensação de vazio, não for um problema? E se esse estado, que parece um fim, for na verdade um começo? E se o desaparecimento daquela felicidade que você conhecia estiver abrindo espaço para algo novo? Algo que você ainda não reconhece porque continua buscando as mesmas emoções de antes, os mesmos estímulos? Vamos pensar juntos. A maior parte do que chamamos de alegria ou prazer no dia a dia não passa de alívio. É a satisfação de um desejo, o preenchimento de uma falta, a resposta a uma necessidade. Você está com fome, come e sente prazer. Mas repare, o prazer depende da fome. Sem ela, comer vira um ato mecânico. Você se sente sozinho, alguém lhe dá atenção, e isso traz alegria. Mas essa alegria só existe porque havia solidão antes. Sem a sensação de vazio, a atenção não toca fundo. Foi isso que o Buda quis dizer quando falou que a vida é sofrimento, ou melhor, que ela é insatisfatória. Não que tudo seja ruim, mas que esse ciclo constante de desejar e obter, de sentir falta e preencher, de coçar e aliviar, é instável por natureza. Ele se baseia na ideia de que algo está faltando, de que não somos completos como somos. E assim passamos a vida correndo atrás desses pequenos momentos de alívio, dessas satisfações passageiras. Chamamos isso de felicidade, de alegria. Mas, no fundo, é só a interrupção temporária de um desconforto. É como se alguém batesse na sua cabeça com um martelo e parasse. Você sente alívio e chama isso de prazer. Mas ninguém pergunta: por que estavam batendo no seu martelo? Agora, o que acontece com algumas pessoas, e pode ser o que está acontecendo com você, é que elas começam a enxergar por trás desse jogo, percebem que todos esses prazeres que perseguiam eram, na verdade, fugas de um incômodo. E quando você entende isso de verdade, as antigas alegrias deixam de funcionar. Coçar não alivia mais a coceira, porque você percebe que está criando a coceira só para ter o prazer de coçar. É como um viciado que usa a droga para se sentir bem. Mas a droga é justamente o que cria a necessidade de mais droga. O alívio que ele sente é apenas a pausa temporária dos sintomas de abstinência causados pela própria substância. Quando você enxerga esse padrão, tudo desmorona. O prazer perde o sentido porque você viu a armadilha. Foi isso que aconteceu com você. Você enxergou o jogo de buscar prazer e evitar dor. Talvez não intelectualmente, mas no fundo, no osso, entendeu que todas aquelas alegrias que perseguia eram só maneiras elaboradas de fugir de si mesmo, do momento presente, da realidade nua e crua. E agora está nesse estado estranho. Os prazeres de antes não funcionam mais. As emoções que antes excitavam não mexem com você. Perdeu a capacidade de se distrair, de se deixar levar por experiências e sensações. E isso parece uma morte. Como se algo essencial tivesse sido arrancado de você. Como se estivesse vivendo no piloto automático, sem realmente sentir a vida. Mas aqui está a verdade que você precisa entender. Esse estado não é um fim, é uma passagem. É o espaço entre a antiga forma de viver e uma nova, que você ainda não descobriu. Você está no intervalo, e o intervalo assusta porque não há nada a que se agarrar. As estruturas antigas desmoronaram, mas as novas ainda não surgiram. Vou dar um exemplo. Imagine que você passou a vida inteira em um quarto iluminado por velas. A luz das velas cria sombras nas paredes, formas dançantes que prendem sua atenção. Você passa horas observando essas sombras, se entretendo com elas, encontrando significado em seus padrões. Isso é como as alegrias comuns da vida, reais à sua maneira, mas apenas reflexos distorcidos de uma luz limitada. Agora, o que acontece se alguém abre uma janela e a luz do sol invade o ambiente? No começo a claridade é tão forte que chega a doer. Você não enxerga direito. Tudo parece desbotado, e aquelas sombras fascinantes que tanto o entretinham sumiram. Desapareceram na luz intensa. Você pode até achar que isso é terrível. Perdi tudo que me interessava, tudo ficou sem graça. Mas a verdade é que você ainda não está enxergando direito. Seus olhos não se ajustaram à nova luz.
Quando isso acontece, a reação mais comum é tentar desesperadamente recuperar as antigas alegrias. As pessoas se jogam em novos hobbies, novos relacionamentos, novas experiências, na esperança de reacender a chama. Ou recorrem a estímulos mais fortes, música mais alta, sensações mais intensas, experiências mais dramáticas. É como alguém que perdeu o paladar e tenta compensar com temperos cada vez mais picantes. Mas isso não funciona. Na verdade, só piora as coisas. Porque o que você realmente precisa não é de mais estímulo, mas de menos. O que precisa é parar de correr, parar de buscar, parar de tentar preencher o vazio com experiências e sensações. O que precisa é simplesmente estar. Permanente êxtase, mas uma quietude que não é ausência e sim plenitude. Uma plenitude que não precisa ser gritada, nem provada, nem sequer sentida com intensidade. Ela simplesmente é. E o mais surpreendente é que quando você finalmente para de resistir a essa quietude, descobre que ela não é estática. Não é um vazio congelado, mas um movimento suave, como a respiração de um oceano em maré baixa. Não há ondas, não há espuma, não há barulho, apenas a vastidão calma que sustenta tudo. Você pode se perguntar, mas como algo tão simples pode ser suficiente? E a resposta é que a simplicidade não é pobreza. É a forma mais pura de abundância. Quando você para de exigir que a vida seja extraordinária, descobre que o ordinário é, na verdade, o extraordinário disfarçado. A luz da manhã filtrando pela cortina, o peso do seu corpo na cadeira, o som distante de um pássaro. Essas coisas não são detalhes insignificantes. São a própria substância da vida, mas você as ignorou porque estava ocupado demais perseguindo o que achava que importava. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você busca a felicidade, mais ela se afasta. Mas quando você para de buscá-la, ela o encontra. Não como um prêmio, não como uma recompensa, mas como um subproduto natural de estar presente. Não é que a felicidade venha até você, é que você percebe que nunca esteve separado dela. Ela sempre esteve aí, como o ar que você respira sem notar, até que um dia, por acaso, você olha para cima e vê o céu. Mas não espere que essa percepção chegue de forma dramática. Não haverá trombetas, nem relâmpagos, nem uma revelação estrondosa. Ela virá como vem a primavera, primeiro quase imperceptível, um broto aqui, um tom mais claro de verde ali, até que, de repente, você percebe que o mundo inteiro mudou. E então você se pergunta, como não vi isso antes? A resposta é simples. Porque você estava olhando para o lugar errado. O que você chama de falta de alegria não é um defeito. É um convite. Um convite para parar de lutar contra a vida e, em vez disso, deixar que ela o carregue. Não como um rio que arrasta, mas como um rio que flui, e você finalmente se permitindo fluir junto. Não há esforço nisso. Não há técnica, nem método, nem segredo. Há apenas a rendição ao que já é. E quando essa rendição acontece, não porque você a forçou, mas porque a resistência se esgotou, algo curioso ocorre. Você não ganha nada novo. Você apenas perde o que não era seu. Perde a ilusão de que a felicidade depende de circunstâncias. Perde a crença de que você precisa ser alguém ou fazer algo para merecê-la. Perde, acima de tudo, a necessidade de provar que está vivo. Porque você está vivo. E isso, por si só, já é suficiente. Mais do que suficiente. É tudo. Essa quietude que não é ausência, mas presença pura. Não é um vazio a ser preenchido, mas a própria plenitude se revelando quando você para de procurar por ela. E o que acontece quando você finalmente percebe que não há nada a alcançar? Não é uma iluminação espetacular, nem um êxtase que o arranca do chão. É mais como se, de repente, você olhasse para o céu e notasse que ele sempre esteve azul, mesmo quando você estava ocupado demais para ver. Não é que algo novo tenha surgido, é que você parou de desviar os olhos do que já estava ali. A alegria que você conhecia era como um fogo de artifício, brilhante, intensa, mas passageira. Essa nova forma de estar vivo não tem faíscas nem explosões. É como o silêncio depois que os fogos se apagam, não é menos real, apenas mais profundo. E o mais estranho é que quando você se acostuma com essa quietude, descobre que ela não é monótona. É viva. É como se, pela primeira vez, você estivesse respirando sem esforço, sem a necessidade de encher os pulmões de ar novo a cada segundo. Mas não se engane, isso não é passividade. Não é se render ao tédio ou à apatia. É uma rendição ativa, a rendição de quem finalmente entende que a luta era o que o mantinha preso. Você não precisa mais se agarrar ao que passou, nem se projetar no que virá. O presente não é um degrau para outro lugar. É o único lugar onde a vida realmente acontece. E quando você para de resistir, algo extraordinário se revela. A vida não precisa ser extraordinária para ser completa. O café da manhã não precisa ser uma experiência transcendental.
Uma caminhada não precisa ser uma epifania. O simples fato de existir, de sentir o peso do corpo, de ouvir os sons ao redor, já é suficiente. Não porque seja especial, mas porque é real. E a realidade, por mais simples que seja, sempre foi mais profunda do que qualquer fantasia que você pudesse inventar. Talvez você ainda sinta a velha inquietação, a voz que sussurra. Mas e se isso for tudo? E se não houver mais nada? Essa voz não é sua inimiga. Ela é apenas o eco de uma mente acostumada a medir a vida em termos de mais prazer, mais significado, mais intensidade. Mas a verdade é que você não precisa de mais nada. Você já tem tudo o que sempre buscou, só não sabia onde procurar. Então, quando a alegria antiga não voltar, não tente forçá-la. Não se culpe por não sentir o que costumava sentir. Apenas observe.